Boa noite, irmãos, no precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Estamos em uma noite de bênção com o Senhor Jesus, né? Eu tenho meditado muito e pensado, irmãos, nós fomos criados num lar cristão e também num lar, eu já nasci com um pai pastor. E essa mensagem que nós estamos seguindo, ela nos ensina a ser melhor, nos ensina como agradar a Deus. E hoje eu estava pensando nisso, irmãos, e vendo que um domingo, ele não é um dia qualquer para nós, para os eleitos, né? Nós lembramos de Jesus e eu creio que para cada pregador é um dia difícil, porque nós entramos numa tensão. Como eu tenho falado para os irmãos, falar com o povo de Deus não é fácil, né? Cantar não é fácil, né, Mojande? Né? Mas pregar é mais difícil ainda, né? Já passei por ser líder de cântico também, só não fui diácono na igreja, né? Mas já ajudei algumas vezes com as necessidades, né? E o nosso profeta, ele nem abastecia o carro aos domingos. Em uma mensagem ele diz, ele relata desse jeito: se prevenia antes, né, para domingo estar dedicado a Deus. Agora, quando nós fazemos isso, nós temos sucesso também, né? Isso é tão bom, nós podermos dedicar a Deus. Nós sabemos que tem irmãos que são empregados e precisam trabalhar no domingo, nós entendemos. Mas se Deus não te deu um trabalho no domingo, você tem que agradecer a Deus, né? Nós temos ainda feriados, temos o domingo para descansar. Nós temos a ausência do irmão Wesley, família, por motivo de viagem, né? Então não chegaram ainda. E no próximo domingo nós teremos a Santa Ceia do Senhor, se Ele assim permitir, né? Nós precisamos orar pelo Davi Moreira. Ele precisa de libertação e precisa do Senhor Jesus na sua vida também, né? Lembrem dele, ele é filho do irmão Pedrinho, né? Pedrinho Moreira. No próximo domingo, então, teremos a ceia, né? Como eu mencionei. E nós temos aí a presença do irmão Gessé, né? Fiquei feliz de ver o irmão Gessé aí. Poderia colocar-se em pé. Ele é genro do pastor Nilson, né? Alguns já conhecem o pastor Nilson de muito antigamente. Ele é meio alemão, né? Pastor Nilson, bem negrinho, né? Mas é gente finíssima. Deus abençoe o irmão Gessé. E ele é tio do irmão Giander, né? Ele é irmão da irmã Ivete. E ontem ele esteve ali conosco, pelo visto gostou e veio, né, nessa noite nos prestigiar com a sua presença e louvar o Senhor Jesus. E nós tivemos alguns momentos ali na frente da igreja, né, irmão Gessé, conversando, e foi tão bom. Cheguei tarde em casa, quase que não entro mais, né? É assim, lá em casa, chegar um pouquinho mais tarde é brincadeira, né? Mas é verdade. E então são esses os nossos recados, né? No próximo sábado nós teremos um companheirismo especial ali em Navegantes, começando às 4h30, o nosso culto normalmente às 7h. Então todos os irmãos estão convidados para estar conosco no próximo sábado às 4h30, até umas 6h15 mais ou menos vai o trabalho. Depois nós teremos um lanche, e depois das 7h15 nós teremos um lanche e o culto novamente, né, às 7h15, começando mais cedo, para nós terminarmos mais cedo também, né?
Neste mês vai ser lá em Navegantes. No próximo mês, em março, nós teremos no último domingo aqui em Camboriú, se Deus permitir, né? No outro mês em Navegantes e assim sucessivamente. E eu creio que vai ser uma bênção para nós, né? Para toda a igreja. Um testemunho, um parágrafo da mensagem, algum destaque, né? Você pode levar. Os irmãos que estão nos acompanhando, né? O irmão Ivo esteve conosco ontem, o irmão Gessé, o irmão Juca. Vocês às vezes têm que ouvir coisas repetidas, né? Mas é bom nós repetirmos coisas boas. Hoje de manhã eu estava lembrando da irmã Dolores, aquele hino assim, ó, irmã. Lá no caminho do Gólgota vejo sofrendo. Sabe de cor? O meu amado Jesus. Depois da leitura eu queria que a irmã cantasse, se for possível, né? Não der conta, a gente ajuda um pouquinho, né? Então eu recebi uma mensagem essa semana da minha irmã, uma mensagenzinha boa, né? Tem umas mensagenzinhas. Ah, tá aí a Nayara também, né? A senhora Nayara, né? E o senhor? Poderiam colocar-se em pé? Deus abençoe, né? Pode colocar-se em pé, então, a irmã Nayara. Agora é uma senhora, né? Deus abençoe a irmã Nayara, né? Veio para cá pequenininha assim, agora já está casada, né? Acabou as crianças do irmão Noel, mas já tem outras crianças na casa, né? Deus abençoe a irmã Nayara e Diogo, isso, né? Primeira vez aqui, né? Deus o abençoe, seja bem-vindo em nome de Jesus. Os demais são todos da casa, né? Então nós vimos ontem uma pequena historinha, né, de uma fazenda. E nessa fazenda chegaram alguns visitantes, uns ratinhos. E o ratinho principal deles, né, o mais espertinho deles lá, estava bem satisfeito, havia muita alimentação na casa, né, fazenda, fartura. E aí ele ficou bem contente, estamos numa casa de muita fartura. E de repente ele foi se acostumando e o povo da casa já descobriu que tinha um ratinho ali. Aí a dona da casa, né, a fazendeira, foi na loja, comprou uma ratoeira. E quando ele descobriu que tinha uma ratoeira na casa, ele ficou preocupado. Acho que ele chegou até a tremer, né? Ih, a morte está por aí. E ele ficou tão nervoso que não conseguiu dormir naquela noite. Aí no outro dia, bem cedo, ele foi, acho que era lá para Pitanga, para aqueles lugares lá, né? No Paraná. E aí diz que ele olhou assim, mal amanheceu o dia, né? A galinha acordou, ele foi lá correndo ver a galinha, né? Falou, ó, minha amiga, eu estou com um problema seríssimo. Colocaram uma ratoeira lá dentro da casa e a minha vida está por um fio. Ela disse, te suma daqui, né? Igual os gaúchos falam. Não tem nada a ver, eu não como queijo, não vou dentro da casa, eu não tenho esses problemas, pode sumir. E ele ficou tão desapontado, né? Aí passou um tempo, ele falou, eu vou lá no chiqueiro, lá conversar com o seu porco. Chegou lá no porco e ele falou assim, ih, meu filho, eu também não tenho nada a ver com isso aí. Eu não como queijo lá na ratoeira, eu nem entro na casa do fazendeiro. Pode ir embora que eu não posso te ajudar. Por fim, ele lembrou da vaca, né? Aí passou lá no curral e falou com a vaca, dona vaca, eu estou com um problema, e contou o problema. Ela disse, também não posso te ajudar. Em outras palavras, te vira, né? Te vira. E aí, chegou a noite, a dona da casa escutou a ratoeira fazer o barulhinho que ela faz, né? Correu lá, nem acendeu a luz, foi no escuro mesmo. E quando ela foi, era uma cobra e venenosa, né? Que tinha prendido o rabo na ratoeira. E quando ela chegou perto da ratoeira, a cobra picou ela e logo ela veio ao falecimento. Era bem venenosa a cobra. E aí, amanheceu o dia e as pessoas começaram a chegar, né, para o enterro, né, lá no interior. E aí o dono da casa falou assim,
vocês vão matar a galinha, porque está chegando gente para o almoço. Aí a galinha foi para a panela. Mais tarde chegou mais gente, vocês vão lá e matam o porco, porque também tem muita gente, né? Então vão matar o porco também. Está chegando muita gente aí para o funeral, e lá no interior é assim mesmo, né? Faz aquela jantão, até parece festa, né? E aí, no outro dia, o dia do enterro, o fazendeiro falou: muita gente chegando de novo, pode matar a vaca. Aí acabou, né? Os 3 foram para o saco. Então a moral da história diz assim, né? No final da mensagem diz assim: muitas vezes não preocupamos com o problema do outro. E na verdade nós precisamos, né, nos comprometermos, como o pastor, o evangelista estava pregando. Se nós tivermos o amor divino, nós vamos ver muito menos erros. Se nós tivermos o amor divino, nós vamos ser mais compreensíveis. E aí, no final da mensagem ainda diz assim: muitas vezes aprendemos a conviver com patrões, com vizinhos, empregados, menos com os irmãos. Olha que coisa séria. Às vezes não consegue conviver com a esposa, com o marido, né, com o filho. Que difícil, né, a situação. Mas é apenas uma reflexão para nós, né, como Igreja de Deus Vivo. Isso é bom, nós refletirmos sobre essas pequenas coisas que fazem uma diferença. A vaca pensou: não tem nada a ver comigo, a galinha também. Mas na verdade, cada um de nós temos que ter uma preocupação uns com os outros, né? Porque Jesus Cristo preocupou conosco. Amém? E Ele foi na cruz do Calvário por nós. Nós vamos nos colocar em pé, irmãos, e abrirmos Apocalipse capítulo 6, versículos 5 e o 6. Apocalipse capítulo 6, versículos 5 e o 6. Nos diz assim a palavra do nosso Deus: e havendo aberto o terceiro selo, ouvi ao terceiro animal: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto. E o que estava sobre ele estava sentado, tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Apenas até aí. Senhor Jesus e nosso Pai Celestial, nós te louvamos, te engrandecemos, porque o Senhor é tão bom para conosco. O Senhor tem nos dado vida, Senhor. O Senhor tem nos dado uma visão tanto natural como espiritual para entendermos e vermos o que o Senhor está fazendo nessa hora, o que o Senhor fez no passado e o que o Senhor fará por nós. Abençoa as nossas vidas, Senhor. Derrama sobre nós o Teu poder, que possamos ser ungidos para falar, para ouvir e para viver a Tua palavra, Senhor. No nome santo do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar, meus irmãos? Seu lado pra lhe
Grande amor Deus revelou por nós. Amém? Você está feliz nessa noite? Amém. Graças a Deus. Pode ficar aí mais um pouquinho, irmã Dolores. Deus está aqui. Você crê assim? Dá o maior. Deus está aqui, oh aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo, podes me ouvir. Então ouve a Jesus. Presença dos deuses, a ti
Aleluias, bendito seja o nome de Jesus, né? Nós vamos falar um pouquinho nessa noite, irmãos, sobre Satanás está no controle da política. Nós vemos que o papel principal de Satanás é desvirtuar. O papel dele é desencarrilhar, desencaminhar, desoriginalizar. E eu estava meditando, descaracterizar também as coisas corretas. Agora, vimos ontem, navegantes, o conhecimento com amor. Para tudo nós precisamos ter um equilíbrio. Nós sabemos que o conhecimento sem amor, ele vai trazer problemas. Há pessoas que se tornam muito conhecedores da palavra e até mesmo da mensagem, mas sem o amor. Aí vem coisas que o profeta não falou, abrem caminhos diferentes, né? Doutrinas diferentes. Agora, é tão bom quando nós temos um bom espírito, né? Nós temos amor. Você não vai sair do que é correto. Então, conhecer com amor, com o equilíbrio do Espírito Santo, então nós podemos chegar e vermos onde nós estamos. Eu comentei ontem com os irmãos e navegantes, que eu ouvi essa semana com a minha esposa, uma mulher, uma mundana, na televisão dizendo assim: o mundo está bom, o mundo está maravilhoso. Realmente, para quem está no pecado, eles estão se fartando com as ofertas de Satanás. Mas eu estava indo ontem para Navegantes com o irmão Juca e nós estávamos realmente nesse pensamento, né? Eu falei para o irmão Juca, muitas vezes a gente até planeja erros, planeja falhar, mas aí você tem o Espírito Santo que ele te ajuda, ele segura em sua mão. Ele não deixa você cair. Porque essa mente, irmãos, ela é cheia de raciocínios, de razões, e foi isso que Sara, ela errou. Se você deixar essa razão entrar, você vai ver defeito nos irmãos. Pois é, mas eu estou numa fraqueza, eu estou numa falha, os irmãos não me veem, e o fulano... Nós temos que estar numa posição andando com Jesus Cristo. Aí você tem uma segurança. Então, eu falei ontem, navegantes, realmente eles têm que falar que o mundo está bom, porque eles estão vivendo o mundo. Eles estão vivendo as ofertas de Satanás. Não há acusação. Mas quando nós encontramos um eleito, o profeta diz, ele pode estar fraquinho, ele pode estar lá fora. Mas quando ele está fazendo algo errado, se ele tem Deus, se ele tem uma predestinação, aquilo vai acusar o seu coração. Agora o povo no mundo, eles não têm acusação, irmãos. Eles estão andando na liderança de Satanás, então tudo está bom, não tem problemas, não precisa pedir perdão, não precisa consertar, porque eles estão vivendo enredados com Satanás. Então, eu falei ontem, eles estão achando maravilhoso tudo isso aqui,
Mas a noiva, nós temos uma visão diferente. Nós encontramos algo muito melhor, que é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Aleluias! Graças a Deus, bendito seja o nome de Jesus. Então nós estamos como aquela águia voando lá acima da tempestade. Esse mundo realmente ele está virado, irmãos, numa tempestade, numa confusão. Mas a noiva, ela está se alimentando de algo tão especial, que é a mensagem da hora. É Deus falando com você através da sua palavra, através do culto, desses hinos. Deus está comunicando com a sua igreja. Agora, nós encontramos, irmãos, então nós chegamos, sabemos aonde nós estamos. É necessário a noiva saber de onde ela veio, por onde ela passou. Em cada era houve uma partícula da noiva. Então nós vemos aonde nós chegamos. Humanamente, naturalmente, analisando, você observa o povo acabou de votar em uma presidente. O povo deu seu voto. Mal ela recebe o seu lugar, o povo já está pedindo impeachment, né? A gente vê pelos comentários, pelos acontecimentos, né? Então nós vemos que a coisa ela está piorando e ela só vai piorar. Eu até o nosso irmão aqui falou: pastor, deu vontade de colocar cartazes, né? Algumas faixas aí na cidade reclamando o preço da gasolina e tantas coisas que estão subindo. Mas eu falei: irmão, a coisa ela só vai piorar, né? Ela não vai melhorar. Ao ponto que há muitas coisas escondidas, irmãos, há muitas leis sendo votadas, escândalos, coisas assim terríveis, né? Escondido, né? Eles colocam foco em um grande acontecimento, né? Nas reportagens, em algum lugar, e lá no Congresso estão votando leis terríveis. Tudo camuflado. É como Satanás gosta de trabalhar. Então não vai melhorar. A política, o profeta dizia, a religião, eles são um casamento. E se tornou um casamento muito forte. Agora eu estava analisando, irmãos, e vendo, em contrapartida, Deus também e a sua igreja, nós estamos num grande casamento, num grande namoro com Deus, ao ponto que esse namoro está dando certo, né? E chegamos ao noivado. Eu disse para o irmão Gessé ontem, conversando sobre casamento, né? Chega um tempo que você decide realmente: eu vou casar com essa mulher, eu vou casar com esse homem. É uma decisão muito importante. Eu tenho falado muitas vezes quanto o diabo, né, Satanás, tentou segurar as nossas vidas, segurar a sua vida. Mas houve um dia que eu tive uma decisão: eu quero o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus, aleluias. Grande é este nome, o nome que te traz paz, te traz a segurança. E eu não me arrependo em nenhum minuto. Pelo contrário, né? É tão bom servir a este Jesus. Você está em segurança, você dorme em paz. Como diz o hino, né? O autor disse: em sossego eu descanso, porque Ele está no comando, o nosso Deus está na frente. Então nós vemos Deus e a sua igreja se casando, se namorando, estamos noivos. Noivo é como, em partes, né, como se tivesse já casado, disse o irmão Brana, porque é um compromisso, é uma aliança. Não estamos casados ainda, mas seria um compromisso, é um compromisso mais sério. Agora nós vamos para a página 244 ou 243. Página 243 ou 42, melhor dizendo. 242, já estamos
um terceiro selo, né? Terminando já o terceiro selo. 242, a página, e o parágrafo é o 275. Agora, a seguir, veremos que o diabo controla toda a política. Agora, você não vai ver um verdadeiro eleito, principalmente nessa era, neste momento que estamos vivendo, metido em política. Agora, a seguir, verificamos que o diabo controla toda a política que já existiu ou chegará a existir. Descobrimos isso em São Mateus 4, versículo 11. E agora verificamos então que Satanás já tinha a política. O 276, ele diz assim: mas ele está tentando conseguir a igreja, amarrar a igreja, segurar a igreja. Mas ele está tentando conseguir a igreja, assim ele desce para enganá-la. Ele pega o seu super-homem, como o profeta tem falado, né? No selo anterior, era um super-homem. Ele pega o seu super-homem, o introduz numa organização e o coroa vigário. Veja, um anticristo. E nós vimos que é o Papa. Cristo agiu no lugar de Deus. Agora, esse que desoriginaliza, ele copia o que Deus está fazendo, o que Deus faz e o que Deus fará. Cristo agiu no lugar de Deus. Essa é a posição perfeita do nosso Deus. Cristo Jesus descendo em nosso meio, agiu no lugar de Deus. Veja, este sujeito é um vigário no lugar de Deus, está vendo? Exatamente da mesma maneira, no lugar de Deus. É o que ele seria, um vigário sob Cristo. Agora, mais aqui na frente, irmãos, no 277, parágrafo 277, nós vemos essa grande união, política e igreja. Eu tenho falado alguns dias atrás com os irmãos, muitas vezes as pessoas dizem que não são religiosas, mas você vai num funeral de um católico, ele sabe tudo o que tem que fazer para lá e para cá e tal. Quando vem o Papa no Brasil, as autoridades têm que fazer tudo conforme ele quer, né? Não é conforme quem está recebendo. É um imperialismo. Eles têm que ser desse jeito, vai ser assim, assim. Eles não esperam, né, a visita, o visitante, o recebedor, dizer, não, vocês vão assim, assim. Não, é eles que comandam, eles que querem do jeito que, né? Eles que ordenam, eles que estão no comando. Então aqui no 277, agora, quando fez isso, então o que ele fez então? Ele, Satanás, tomou o seu poder político sobre o qual já estava e tomou o poder religioso com o qual ele já tinha sido coroado e os juntou. Então nós vemos aqui o 278, o poder, o maligno tão grande, é o espírito de Satanás, da sedução, da fama, do dinheiro. O profeta diz aqui, então, eles pagavam, eles faziam as indulgências e pagavam para tirar as pessoas, né, os fiéis da igreja,
pagando para tirar almas do inferno. Esse espírito eles continuam. Precisa-se pagar para uma missa de sétimo dia que não existe nas escrituras sagradas. Paga-se para casamento, paga-se para apresentar uma criança e tantas outras coisas. Tudo tem taxa. Então no 278 o profeta diz assim: então fez para si outra coroa sobre o inferno. E aqueles que tinham partido, se pagassem suficiente dinheiro, ele os tiraria. Está vendo? Portanto, agora ele é o vigário sobre o céu, sobre o purgatório, como ele quer chamar. Não há tal coisa na Bíblia, veja, mas ele tinha de fazer algo. A Bíblia diz que isto vem do poço do abismo. E retorna da mesma maneira, e na terra um governante. Agora mais aqui à frente nós vemos o que nós vimos nos selos passados. Primeiro um espírito, logo se torna uma doutrina. Primeiro apenas um espírito, daqui a pouco é um homem coroado. É uma doutrina encaixada na igreja. E aquele cavalo vermelho, ele trouxe realmente matança, como nós vimos e estudamos, né? Então aqui no 280, nós vimos ontem, navegantes, o progresso da igreja anticristo. Então veja aqui o 280. Nós vemos pelo segundo selo, que foi aberto ontem à noite, que ele tirou a paz. Olha esse espírito satânico. Ele tirou a paz da terra e mataram uns aos outros. E o seu próprio martírólogo. Me ajuda aí nessa palavra, irmãos mais estudados. Martirologio. Isso? Eita, mais ou menos sei, vocês estão lendo comigo. Da Igreja Católica Romana, mostra que mataram 68 milhões de protestantes, desde o tempo de Hipona e depois de Santo Agostinho e de Hipona até 1580 e poucos. 68 milhões. A grande reforma de Schumacher. Se quer ler, a gloriosa reforma, melhor dizendo, veja, agora 68 milhões registrado nisso aí. Quando um dos seus assim chamados santos recebeu a revelação de qualquer um que discorde da igreja romana, devia morrer como um herege. Isso os fez mudar de direção então. Ora, ele se pôs a derramar sangue. Ele saltou sobre o seu cavalo branco, sobre o seu cavalo vermelho e se pôs a cavalgar. E ontem nós vimos, e logo vem o cavalo onde nós estamos neste selo, cavalo preto. Agora nós vemos, irmãos, o 281, parágrafo 281, um poder que traz morte. Nós já fizemos um estudo de que quando eles não aceitavam a doutrina romana, então logo os crentes, verdadeiros crentes da palavra de Deus, eles morriam. O 281, perdão. Agora vem o seu grande poder. Ele foi feito vigário do céu e adorado como Deus, governante da terra pela união da igreja e o Estado, aí o casamento, tornou-se um governante da terra. Com isso recebeu uma coroa, e ele podia tirar as almas do purgatório por meio das orações.
Que poder tão grande, né? Também podia interceder. Ele era exatamente como Deus na terra, no lugar de Deus. Com a unificação, ele tinha grande poder para matar quem quer que não concordasse com o seu domínio. Quem argumentaria contra? A igreja não podia dizer nada. Ele era a cabeça dela. O Estado não podia dizer nada. Ele era a cabeça dele. Assim eles morreram aos milhões. Todas aquelas também igrejas, irmãos, foram assolados e mortas, e assassinadas, e lançadas aos leões e tudo mais. Está vendo? O dragão, Roma, deu-lhe o seu trono e poderio. A Bíblia diz que sim, está vendo? Assim ele cavalgou com o seu cavalo vermelho, tipificado através de sangue humano, até tornar-se um cavalo vermelho. Agora, mais aqui à frente, irmãos, são pouquinhas coisas que nós vamos ver aqui adiante. Nós vemos aqui no 283 ao 286. Nós vemos espíritos em todo o tempo que há um verdadeiro profeta de Deus, um verdadeiro sacerdócio na terra. Há espíritos contrários, ao ponto que Moisés, com toda a vindicação, com toda a posição de Deus, ele, até sua irmã, seu irmão Arão, eles tiveram dificuldades, né? Em outras palavras, quase que seria uma reprovação. Naturalmente pensando, naturalmente analisando, seria uma reprovação da própria família com problemas com Moisés. Agora, o mensageiro dessa 7ª hora e última hora, não há mais uma hora para a noiva. Quando ele começou a pregar a verdade, doutrinar e trazer trovões, selos e corrigir a igreja e mostrar que uma mulher não pode ser pregadora e mostrar o lugar do homem, o lugar da mulher, de cada um de nós, logo o irmão Branham foi rejeitado. Logo o 7º anjo de Deus, uma mensagem vindicada por Deus, né? Nós vimos alguns dias o estudo, né? Deus permitindo ser fotografado. Nós temos essa foto aqui, né? Deus sendo fotografado, né? Deus permitindo o sobrenatural aparecer. E mesmo assim, isso comprovado com a FBI, com tantos, né, com tanta gente de seriedade. Mas o profeta disse, nesse último estudo que fizemos sábado passado, ou domingo, se eu não me engano, podia descer Jesus de novo aqui, que eles não o reconheceriam. Eles não reconhecem Jesus. Aquela igreja mundana, no dia que Jesus desceu, eles não reconheceram. Mas nós vimos o final de semana passado, quando aquela mulher dos 5 maridos teve um contato com Jesus, aquilo chacoalhou o seu coração. E quando ele disse, olha, você tem 5, mas esse ainda não é o seu marido, irmãos, aquilo ali foi uma vindicação para o seu coração, foi uma alegria tão grande, foi um choque tão grande, que ela correu dali, o profeta diz, ela esqueceu da água, esqueceu dos seus problemas, esqueceu de tudo, e foi lá para a cidade, olha, vem ver, tem um homem aí especial, o profeta de Deus está na terra mais uma vez. Ele veio e contou, né, os meus segredos, os meus problemas, as minhas dificuldades.
Então nós vimos domingo passado, ela esqueceu dos problemas, da sede, da falta de água em casa, porque ela tinha visto Jesus. Olha que atmosfera, irmão Giander, nós estamos nessa noite. Você esqueceu já os problemas, esquece as dores, as diferenças, porque você está na presença de Jesus Cristo. E se nós sabermos aproveitar, irmãos, se nós sabermos aproveitar, a cura está passeando aí, a libertação, o problema está sendo resolvido com a pregação. Ela é fortificante para nós. Às vezes não precisa, o profeta diz, não precisa uma oração. No meio da palavra, Deus está te curando. Às vezes um hino está sendo tocado, você está sendo curado. Você está entrando no espírito de arrependimento. Você está esperando, pedindo a Deus, Senhor, eu quero ser melhor. Com um hino cantado, numa oração ungida por Deus. Agora o profeta estava nessa unção tão maravilhosa a qual nós estamos recebendo, e eu me emociono. Cada leitura, cada momento. Falei para o irmão Wilson esses dias atrás, eu queria, né? Às vezes a gente queria passar do jeito que a gente recebeu, né? Com aquela empolgação tão grande. Mas às vezes Deus trata de outra maneira, né? E nós às vezes ficamos tão frustrados, né? Poxa, eu queria, né, trazer com eloquência uma mensagem tão grande, tão boa. Mas Deus viu dessa maneira, Deus tem visto dessa maneira. Agora o profeta diz assim, ele estava num certo lugar e ele percebeu que havia irmãos contra ele, contra a sua mensagem. Então preste atenção aqui, o 283 ao 286. Ele diz assim, eu já estou quase concluindo. Ele diz assim, agora tenho de dizer isso exatamente da maneira que veio a mim. Então eu agradeço a Deus também, como eu tenho falado aos irmãos, eu passo aquilo que o profeta disse. Nada mais, nada menos. Aí a gente não precisa pedir perdão para os irmãos, né? Eu falei isso aqui de mim mesmo. Então se viesse, o profeta diz desse jeito, né? Eu passo exatamente da maneira que veio a mim. Então, e se viesse a mim e não se encaixasse com o restante das Escrituras, então Deus não o deu. Se não está encaixando com a mensagem, com a Bíblia, né? Não é de Deus. Veja, as Escrituras têm de se encaixar, cada uma. É uma grande coisa assim. Escritura tem que concordar com Escritura. E qualquer coisa que seja contrária à Escritura, se aquele anjo do Senhor me dissesse qualquer coisa que não fosse de acordo com as Escrituras, eu não creria nele. Estão vendo? Que posição, irmãos, que algo maravilhoso. Agora, quando há o verdadeiro, existem as perseguições. Eu disse lá em Chicago outro dia, quando todas aquelas centenas de ministros, não era apenas irmãos, não, eram ministros. Alguém esteve lá naquela reunião? O profeta pergunta. Ele diz, com certeza. Aquela reunião em Chicago, eu disse, agora todos vocês falam de terem, vocês achavam que estavam me ludibriando aqui, quanto certo particular. O número de pessoas é como o que há neste recinto agora. E eu disse, o que é isso? É que vocês estão contra mim. O profeta trazendo a revelação, o discernimento que Deus tinha dado ao seu coração, e aquelas pessoas estavam contra um anjo do Senhor. É que vocês estão contra mim. E eu disse, o Espírito Santo me mostrou 3 noites atrás. Que Deus maravilhoso, irmãos.
um Deus que ampara, né? Que segura, que em outra mensagem o profeta diz: o sucesso das minhas reuniões era a oração de uma igreja atrás de mim. O sucesso daquelas campanhas, né? Aquelas milhares de pessoas sendo abençoadas, aqui tinha um grupo orando pelo profeta. E eu disse: o Espírito Santo me mostrou 3 noites atrás, onde cada um de vocês estaria, e que nós estaríamos naquela... Perguntem a Cal, qual aqui se não é isso mesmo? E ali estava Henk e todos eles, isso mesmo, todos vocês estavam lá para ouvir. E eu disse: agora o que vocês têm contra mim está no meu ensino. Olha só, eles estavam contra o ensino do irmão Branham. Esse é o problema. Agora eu quero que um de vocês venha cá e pegue a sua Bíblia. Agora tem que ter coragem, né? Tem que realmente estar posicionado com Deus para enfrentar muitas vezes teólogos e pessoas, e aqui ele vai dizer até doutores. Venha cá e pegue a sua Bíblia e se ponha ao meu lado e conteste isto. Foi o grupo mais quieto que já se ouviu. Aleluias, graças a Deus. Eu disse: o que há com vocês? Aí o profeta é aberto, é o espírito que nós temos, né? Aberto. Se nós temos erro, nós temos que colocar, acertar, né? Se tem alguma coisa errada, é bom, nós temos essa liberdade. Irmão, me ajude. Criticar com bom espírito é maravilhoso. Nós vamos consertar. Mas há críticas que elas são destrutivas, não são construtivas. Deboches, risadas, né? Isso não é de Deus. Mas uma crítica construtiva, ela é boa, ela nos ajuda. E eu disse: então, se sabem que não podem levantar contra a palavra, então deixe-me em paz. Vocês doutores em divindade e tudo mais, e falando como, apresentaram-se como doutor, né? E a pessoa que ela tem esse espírito, né, arrogante lá do mundo. Nós temos doutores, né, médicos na mensagem, pessoas que estudaram, que fizeram, né, alguns cursos e até doutorados e tal, mas aí é um espírito diferente. Quando tem o Espírito Santo é diferente. Mas aí no mundo eles faz questão de dizer o doutor fulano de tal, né, o PhD, e aí vai. Eu sou o irmão Udes, e eu o chamamos de novato ou principiante. E eu o chamo, o profeta dizendo, com todo esse doutorado, né, com toda essa inteligência, o profeta diz: eu o chamo de novato ou principiante. Não tenho texto, não tenho estudo. Aí o profeta, a humildade do profeta: eu não tenho estudo, nunca me formei em nenhum seminário ou escola. Mas pegue a sua Bíblia e venham aqui e ponham-se ao meu lado. Provem o contrário quanto à semente da serpente, o batismo em nome de Jesus, ou qualquer coisas que ensino. Ninguém disse uma palavra. Todos vocês sabem disso. Aquele foi o grupo mais quieto que já se viu. Eles estavam diante do assim diz o Senhor. Eles estavam diante de um mensageiro para esta era. Agora, irmãos, Deus honra aqueles que amam a sua palavra. Amém? Ele vai honrar, Ele vai cuidar de nós, tanto naturalmente quanto espiritualmente. Aí me lembro de Davi, dizendo, já velho, né? Já foi menino, já fui jovem, e agora sou um velho, e nunca vi o justo mendigar o pão. Deus cuida dos seus.
Deus zela dos seus. Então eu queria concluir aqui com 287. Vejam, eles contam fanfarrice, como não sei o que. Agora aqui está. Não creio em discutir com as pessoas. Eu achava bom no ministério do meu pai também que ele não era de discutir. Se a pessoa tivesse humildade para ouvir, né, para querer saber, ele ensinava. Mas discutir não adianta. Tem pessoas que ela tem um espírito tão maligno que ela rebate tudo que você falar. Não crê na mensagem, não crê na palavra, não crê no que Deus fez. E ele diz: eu não creio em discutir com as pessoas, mas quando chega ao ponto em que tentam arrastá-lo para dentro, então ele diz: então, e eu não teria ido, mas o Espírito Santo me disse. Agora, irmãos, quando o Espírito Santo diz para nós fazermos algo, seguirmos, fazermos o que Deus quer, vai dar tudo certo. Amém? Então o profeta diz: mas o Espírito Santo me disse, vai até lá, e eu me porei ao teu lado. Aleluias, graças a Deus. Agora já pensou, irmãos, ter Jesus ao seu lado, ter o Espírito Santo ao seu lado, sendo uma testemunha, sendo uma ajuda, sendo o seu intercessor? Eram muitos homens, eram doutores, né? PhD, doutores e pessoas realmente estudadas em divindade. Nenhum pôde se colocar em pé e combater a um simples pregador. Naturalmente falando, o irmão Branham era um simples pregador. Era um inglês ignorante. Tem um irmão em São Paulo que ele fala inglês fluentemente, ele esteve nos Estados Unidos. E alguns irmãos falaram: o inglês do irmão Branham não era bom. Era como o pastor João Nintes no português brasileiro, né? Ou alguns mais simples. Mas Deus, no meio daquela simplicidade, traz uma riqueza tão grande. Amém? É uma simplicidade essa igreja. É uma simplicidade o seu coração. É uma simplicidade os nossos cultos. Mas Jesus Cristo está em nosso meio. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Grande é o nome do nosso Senhor Jesus. E Ele está aqui para nos ajudar. Então eu falei para o irmão, a política ela realmente está com Satanás. Ela é de Satanás. A coisa é só piorar. Eles prometem uma coisa e fazem o contrário. Deus promete algo e cumpre até o final, né? Céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Amém? Vamos nos colocar em pé, irmãos. Vamos agradecer, porque esse Deus é tão bom para nós. Senhor, nosso Deus e nosso Pai celestial, nós te louvamos, te engrandecemos, porque o Senhor é fiel. O profeta estava no meio de alguns espíritos tão contrários, mas ele estava em comunhão com Deus. Ele sabia que essa mensagem que ele estava ensinando era uma mensagem totalmente de Deus, totalmente vindicada pelo Espírito de Deus, ao ponto que o Espírito Santo disse: eu estarei contigo, eu estarei lá. Nós sozinhos nada somos, irmãos. Igreja, mãe, pai, nós nada somos. Mas quando Jesus vem para nos guiar, quando Ele vem para nos ajudar, é outra fase, é outro momento o qual nós sentimos segurança, nós sentimos paz, nós sentimos realmente protegidos, ao ponto que o profeta percebeu. O profeta verificou que alguma coisa errada estava por ali. Senhor, nós te agradecemos porque esse Espírito Santo tem falado com irmãs, com irmãos, mostrando que em certos lugares há perigos, em certos lugares, em certos trabalhos,
no meio de certas vizinhanças, certos parentes, não é um bom lugar. Senhor, o Senhor tem nos guardado e nos protegido. Nós te louvamos e te agradecemos. Agora, Senhor Deus, há um pedido de oração por Lícia Thomas Pereira. Nós não a conhecemos, Senhor Deus. Nós não sabemos quem é essa pessoa. Mas o Senhor é o conhecedor de todas as coisas, e nós colocamos essa vida em sua presença. Que o Senhor abençoe a sua saúde natural e espiritual, que o Senhor dê a ela, derrame sobre ela o Espírito maravilhoso de Jesus Cristo. Senhor, te colocamos em tua presença também João Vitor, que está enfermo, Senhor. Que o Senhor derrame sobre esta vida, Senhor, a cura divina, que ele possa, pelas pisaduras de Jesus Cristo, ser curado. Senhor, colocamos as nossas vidas, as nossas casas, cada um desses irmãos que aqui estão, aqueles que neste momento, Senhor Deus, estão viajando, aqueles até que estão, Senhor Deus, nas suas ocupações neste momento, resolvendo alguma coisa, Senhor Deus, seja com cada um deles. Recompensa, Senhor Deus, eu tenho certeza que o Senhor tem recompensado esses preciosos irmãos nessa noite que vieram buscar a sua presença. Que nós possamos guardar esse alimento, Senhor, armazenado em nossas almas, porque haverá uma hora que nós necessitaremos de toda essa força, de todo esse poder para vencermos Satanás. Senhor, leva-nos em paz nessa noite, protegidos e guardados pelo Teu Espírito Santo. Se alguém enfermo em nosso meio, Senhor, cura neste momento. Se alguém no nosso meio precisando da libertação, liberte, Senhor. Me lembro do Davi Moreira, Senhor, seja com aquele jovem, derramando sobre ele as Tuas bênçãos, o Teu poder, Senhor. A libertação, que ele possa ter segurança em Jesus Cristo. Abençoa, Senhor, o seu ser natural. Senhor, tira aquela enfermidade, aquele problema que ele está enfrentando. Oramos, Senhor Deus, pedindo no nome santo de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Diga: Deus te abençoe, ao seu irmão, a sua irmã. E nós vamos na paz do nosso precioso Jesus Cristo, né? Deus os abençoe.